Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa imersão para procuradorias. Vamos tratar de processo do trabalho. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Rafael Brolio, aqui da casa, e já estou há alguns anos no meu curso. Atualmente sou juiz do trabalho em São Paulo. O que a gente vai trazer aqui para o nosso encontro teórico? Vamos abordar o processo do trabalho de uma forma geral, a partir de uma visão panorâmica, para que a gente possa entender não só esse aspecto global, como também as particularidades do processo do trabalho. E aí eu já faço uma pergunta, e a pergunta é: o processo do trabalho, ele está previsto na CLT, temos disposições também na Constituição Federal, em algumas leis pontuais, mas mesmo assim não há um tratamento absoluto em relação ao processo do trabalho nesses pontos que eu toquei, sendo necessária, por vezes, a aplicação supletiva ou subsidiária do CPC. Então, são as fontes do direito processual do trabalho que eu quero, desde já, iniciar a nossa fala. E com isso, a gente pode, então, abrir o nosso primeiro quadro. Fontes do direito processual do trabalho. Nós temos a Constituição Federal, por exemplo, um artigo importantíssimo, o artigo 114, que fala da competência. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Competência. Previsão, claro, na CLT. Lembrando que a CLT também tem normas de direito material. Não é só processual. Diferente, portanto, quando a gente analisa o processo civil, Código Civil e Código de Processo Civil. Leis esparsas são leis pontuais. Por exemplo, Rafael, uma lei muito bacana, que na verdade é um decreto, Decreto-Lei 779 de 69, que contempla normas processuais no processo do trabalho aplicáveis à administração pública. E ainda por vezes teremos o CPC. A porta de saída do CPC é o artigo 15, né? CPC já está escrito aqui. Quando o CPC autoriza a saída de suas normas, a porta de entrada para receber esse tratamento na CLT é o 769, em caso de omissão. Então, nós temos aqui no nosso primeiro quadro, nas fontes do direito processual do trabalho, de onde ele emana, a origem do processo do trabalho. Basicamente, nós temos esses pontos. Quando a gente fala no CPC, por exemplo, tem alguns institutos cujo regramento, a engrenagem desses institutos não estão previstos na CLT. Exemplo, Rafael, embargos de terceiro. É uma petição inicial que normalmente um terceiro utiliza para se liberar
de uma constrição feita num determinado processo. Em questões pontuais, a CLT até vai fazer remissão aos embargos de terceiro, mas a engrenagem em si, todo o mecanismo do Instituto, a gente vai encontrar no CPC. A mesma coisa se diga com relação à ação rescisória, que é uma petição inicial também, e que a CLT só prevê ali no 836, exigindo um depósito prévio de 20% na ação rescisória, salvo prova de miserabilidade, ou seja, a justiça gratuita. Então, pontos específicos na CLT para determinados institutos a gente até encontra, mas a engrenagem em si, todo o recorte é necessário, portanto, fazer a abertura do CPC. Muito bem. O processo do trabalho, ele tem alguns ritos especiais que a gente não encontra no CPC. Portanto, é importante a gente tratar desta matéria também, porque as provas de concurso normalmente costumam tocar bastante nesses assuntos. Quando a gente fala em processo do trabalho, temos 4 possíveis ritos. 4 possíveis ritos. É o rito ordinário, é o rito sumaríssimo, é o rito sumário, também chamado de rito de alçada, e os ritos especiais. Lembrando que rito é sinônimo de procedimento. Vamos criar um quadrinho, então. Mais um quadrinho. Então vamos puxar aqui. Mais um, ótimo. Ritos. Ritos. Sinônimo, procedimentos. No processo do trabalho. Lembrando que, como que a gente chega nos ritos? Só um enquadramento aqui. A ação é distribuída, a petição inicial é distribuída, o meu direito de ação, que é constitucional e fundamental, lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Uma vez distribuída a ação, nasce o processo. Ótimo, nasce o processo. E esse processo será impulsionado a partir do encadeamento de atos processuais determinados pelos ritos. Aí sim. Olha só. Então, como que a gente chega nos ritos? Distribua a ação, nasce o processo, que será impulsionado por atos processuais dentro de cada rito. No processo do trabalho, nós temos o rito ordinário, nós temos o rito sumaríssimo, nós temos o rito sumário, e determinados ritos, procedimentos ditos especiais. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, porque é um assunto grande. Muito bem. O rito ordinário é aquele tradicional, comum, que sempre existiu na CLT. Né? Digamos que é o procedimento comum do processo do trabalho, que vai contrastar com o sumaríssimo. Sumaríssimo cai na prova, Rafael? Não cai, despenca. Sumaríssimo tem previsão na CLT. Sumaríssimo tem uma fronteira
que divide entre o rito sumaríssimo e ordinário. E essa fronteira é de 40 salários mínimos, até 40 salários mínimos. Não participam do rito sumaríssimo administração pública direta, autárquica e fundacional. Tá? Olha só que importante. Então, o rito sumaríssimo ele vai encontrar um limite de 40 salários mínimos. E a administração pública não participa, administração pública direta, autárquica e fundacional. Eu não vou anotar tudo aqui, mas fica aí registrado o áudio, tá? Não participa do rito sumaríssimo. Tem uma limitação com relação ao número de testemunhas no rito sumaríssimo, que é de até 2 para cada parte, ao contrário do rito ordinário, que fala 3 testemunhas para cada parte. Se eu quiser me aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu corro lá no artigo 821, que vai falar, inclusive, que no inquérito para apuração de falta grave, que é um procedimento especial, que está na tela aí, há a possibilidade de até 6 testemunhas. Então, inquérito para apuração de falta grave, até 6 testemunhas. Rito ordinário, 3 testemunhas. Rito sumaríssimo, até 2 testemunhas. O rito sumário, por sua vez, ele não está previsto na CLT. O rito sumário, ele está na Lei 5584 de 70. O rito sumário, na verdade, né, sumário, é também chamado de rito de alçada, tá? Ótimo. Aí nós vamos para os ritos ditos especiais. Eu falei há pouco sobre o inquérito para apuração de falta grave. Por que ele é especial? Porque ele tem uma engrenagem própria. Onde que eu vou encontrar na CLT este procedimento especial de inquérito para apuração de falta grave? No 853 até o 855, além do artigo 821 que eu comentei em relação às testemunhas. Muito bem. Então, pessoal, ele tem número próprio de testemunhas, ele serve para o empregador ajuizar uma ação para determinados empregados estáveis que cometam justa causa, falta grave, artigo 482 da CLT, por exemplo, dirigente sindical, para que o Poder Judiciário chancele aquela prática adotada de justa causa pelo empregador para determinados empregados detentores de estabilidade, repetindo, como o dirigente sindical, por exemplo. Prazo para ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave é de até 30 dias a contar da suspensão do empregado, no caso, aquele que a empresa alega que cometeu a justa causa. Além do inquérito para apuração de falta grave, nós temos outros pontos relacionados a procedimentos especiais. O que a gente pode considerar como procedimento especial no processo do trabalho? Dissídio coletivo. Dissídio coletivo é um outro exemplo de procedimento especial. O dissídio coletivo é aquele que faz o paralelo ali, que divide, né, o processo do trabalho em dissídio individual, aquele clássico entre empregado e empregador, e por outro lado o dissídio coletivo. O dissídio coletivo, ele tem como protagonistas os sindicatos. Os sindicatos são os protagonistas dos dissídios coletivos. Então, eu vou encontrar essa matéria lá no artigo 856 e seguintes da CLT, e a competência originária para análise do dissídio coletivo é do tribunal. Eu tenho dissídio coletivo de greve, eu tenho dissídio coletivo de natureza econômica, eu tenho dissídio coletivo
de natureza jurídica. Então, atenção, para quem quiser dar uma olhadinha, vale muito a pena, tá? No 856 seguintes da CLT, porque lá nós temos os dissídios coletivos, as peculiaridades. Adiciono aqui ao 856, ainda falando de dissídio coletivo, os parágrafos 2º e 3º do comentado já artigo 114 da CF. Então, eu acho que cabe aqui a gente abordar um pouquinho mais sobre esse assunto, dissídios coletivos. Esses dissídios coletivos, eles vão surgir, pensando aqui num dissídio coletivo de natureza econômica, quando os sindicatos não chegarem a um termo, a um acordo na negociação coletiva. Então, de um lado, eu tenho o sindicato da categoria econômica, que é o sindicato patronal. De outro lado, eu tenho o sindicato da categoria profissional, que representa os empregados. Na database, o período do ano em que eles se encontram para estabelecer a negociação coletiva, eles podem chegar a um consenso e aí nasce a convenção coletiva, que vai dispor sobre diversas cláusulas econômicas, sociais, enfim. Mas pode ser que esses sindicatos não cheguem a um consenso. E aí a questão deve ser judicializada, pode ser judicializada. Eu digo deve porque aquela categoria ela não pode ficar sem reajuste, aquela categoria ela tem ali os benefícios que já foram tratados na norma coletiva anterior, pensando que já exista uma. Então, se não chegam a um consenso na negociação coletiva, ajuiza-se o dissídio coletivo de natureza econômica e para este, com previsão no parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição Federal, é necessário comum acordo. Por que é necessário comum acordo para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica? Porque quer-se fomentar ao máximo a negociação coletiva. Olha, sindicatos, tentem ao máximo chegar a um consenso vocês mesmos. Caso isso não seja possível, aí sim, de comum acordo, esse é um requisito para o dissídio coletivo de natureza econômica, aí sim o Poder Judiciário vai analisar a questão. Para a administração pública, não há cabimento desse dissídio coletivo de natureza econômica por razões que a gente bem sabe, porque há um tratamento peculiar para a administração pública com relação a valores que devem ser desembolsados, né? Então, estamos falando aí em caráter particular, entre empresas privadas que são representadas pelos seus sindicatos. É claro, nós temos sindicatos que existem para representar, por exemplo, servidores públicos, mas cláusulas financeiras, econômicas, tendem normalmente, em regra, não serem adotadas pelo esse modelo convencional que as partes da iniciativa privada tratam. Pois bem, além dos dissídios coletivos, nós temos outros procedimentos especiais no processo do trabalho, que é a famosa ação de cumprimento. Ação de cumprimento. Então, também vou encontrar aqui ação de cumprimento, que tem previsão no artigo 872 da CLT. O que é essa ação de cumprimento? É a forma que a CLT dispõe para receber valores que sejam autorizados em dissídios coletivos ou pactuados em acordo coletivo. Exemplo,
Num primeiro momento, os sindicatos não chegaram a um consenso. Ajuizou-se o dissídio coletivo de natureza econômica. Quem é que vai julgar isso dentro do poder normativo que lhe é conferido? O TRT normalmente. Quantos TRTs nós temos no Brasil? 24. Onde que eu encontro essa informação? Lá no artigo 674 da CLT. Então, o TRT vai julgar o dissídio coletivo. No julgamento do dissídio coletivo, ele decide, TRT, um reajuste para aquela categoria de 5%, por exemplo. A empresa, por sua vez, que está vinculada à categoria que é objeto daquele dissídio coletivo, não cumpre. E aí o trabalhador bate na porta do escritório e procura advogado e fala assim: doutor, eu não recebi o reajuste que o dissídio coletivo previu. Ok, vamos entrar então com uma ação de cumprimento para receber esse valor decorrente do dissídio coletivo. Ainda que não tenha transitado em julgado, conforme súmula 246 do TST. Ainda que não tenha transitado em julgado, súmula 246 do TST. Como complemento para quem quiser enriquecer aí o material, é só dar uma espiada também na súmula 350 do TST. Então, eu recebo o eventual valor de dissídio coletivo a partir de ação de cumprimento, não só de dissídio coletivo, mas também posso usar ação de cumprimento a ser distribuída na vara do trabalho. É na vara do trabalho que eu distribuo a ação de cumprimento. Se eu sou o trabalhador autor da ação de cumprimento, eu vou utilizar como regra o 651 da CLT, ou seja, onde eu distribuo minha ação de cumprimento? No local de prestação de serviços do empregado. Perfeito? Perfeito. Então, voltando aqui e sintetizando o que a gente conversou aqui nesse quadro, na nossa lâmina, falamos de ritos, ritos que têm por sinônimos procedimentos. Uma vez distribuída a ação, nasce o processo, que é impulsionado por um procedimento, por um rito. No processo do trabalho eu tenho o rito ordinário, tenho o sumaríssimo, 40 salários mínimos. Esses dois têm previsão na CLT. E um terceiro ponto, que é o rito sumário, também chamado rito de alçada, previsão na Lei 5584 de 70, o limite aqui é 2 salários mínimos, e também aqueles ritos ditos especiais, que pode ser ou o inquérito para apuração de falta grave, ou um dissídio coletivo, ou uma ação de cumprimento. São apenas algumas hipóteses, até porque essas três que eu comentei aí estão previstas na CLT. E o que dizer então do mandado de segurança? Concurso para procuradorias tem esse interesse, né, nesse assunto, mandado de segurança também. Mandado de segurança é procedimento especial, Rafael? Sim, é procedimento especial. Não está ali no procedimento comum. Por que é procedimento especial? Tem lei própria. Mandado de segurança permite prova testemunhal? Não, não permite prova testemunhal. Mandado de segurança tem defesa? Não, é um contraditório mitigado. A autoridade coatora presta informações no prazo de 10 dias. Isso é considerado um contraditório mitigado. Tem um procedimento próprio, onde eu impetro meu mandado de segurança, que tem um prazo decadencial de 120 dias. Depende quem é a autoridade coatora. Vamos dar um exemplo? Já vou colocar no quadro aqui, e aí a gente já puxa um exemplo. Então aqui eu estou trazendo mais uma situação de procedimento especial. Vou colocar um asterisco aqui para que vocês façam o link. Esse outro tipo de procedimento especial
É o mandado de segurança, que está na lei 12.016 de 2009. Anotem desde já essa súmula. Súmula 414 do TST. 414 do TST. Vamos lá. Depende quem é a autoridade coatora, então. É isso, Rafael? É isso? Depende quem é a autoridade coatora. Imagine que no início do processo há um pedido liminar, tutela provisória, para a liberação do seguro-desemprego. O trabalhador, por meio do seu patrono, embora a gente tenha o jus postulandi no processo do trabalho, que isso fique bem claro, a capacidade postulatória, a parte não precisa de advogado, artigo 791 da CLT, tanto empregado quanto empregador, ao jus postulandi. Apenas para alguns atos processuais não se permite o jus postulandi, súmula 425 do TST, cheque. O advogado do trabalhador ou advogada entrou com uma ação pedindo tutela provisória. Tutela provisória para a liberação do seguro-desemprego. O juiz, ao analisar a tutela provisória, decidiu qual a natureza dessa decisão em sede de tutela provisória, decisão interlocutória. Cabe recurso de imediato, logo no início do processo? No processo civil, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, que é o caso, cabe agravo de instrumento, artigo 1015. Mas no processo do trabalho, as decisões interlocutórias, por força do artigo 893, são irrecorríveis de imediato. Não é que elas não são recorríveis, elas não são recorríveis de imediato. Então, o que fazer? Convencionou-se, no processo do trabalho, por meio da súmula 414, caber o quê? Mandado de segurança. Autoridade coatora quem? Juiz, que não liberou o seguro-desemprego. Não liberou o seguro-desemprego. Mandado de segurança no tribunal, a ser impetrado no tribunal. Agora, se a tutela provisória for decidida na sentença, aí não cabe mandado de segurança, diz a súmula 414. Aí é o caso de RO. Por quê? Porque tem recurso próprio. Nunca se esqueçam que o mandado de segurança ele tem caráter residual. Se eu tiver uma ferramenta processual, um remédio jurídico apto para atacar aquela medida, eu devo usá-la e não mandado de segurança, porque tem caráter residual. Tá? Então a súmula 414 vai dizer: tutela provisória decidida antes da sentença, cabe mandado de segurança. Tutela provisória decidida na sentença, cabe RO, artigo 895 da CLT, 8 dias úteis. Aliás, pergunto aos senhores, cabe tutela provisória contra a Fazenda Pública? Sim, Lei 9494 de 97. Cabe tutela provisória contra a Fazenda Pública? Sim, Lei 9494 de 97. Falava em recursos. E aí a gente pode aproveitar esse gancho para abrir mais uma lousa. Vamos falar um pouco do caminhar do processo, da linha que divide o conhecimento e execução, e vamos falar um pouco desses institutos. Então a gente abre aqui mais uma lousa. A gente abre mais uma lousinha para falar da nossa linha do tempo, né? Vamos construir aqui uma linha do tempo. A gente faz uma linha do tempo como? A gente passa um traço aqui na base, passa outro traço e mais dois. Corto essas 4 linhas
E essa linha vermelha recebe o nome de trânsito em julgado. Um instituto muito conhecido por nós todos, que faz parte da teoria geral do processo. Obviamente não é só o processo do trabalho, tá? Então, trânsito julgado significa que não cabe mais recurso. Ninguém mais interpôs recurso. E aí, eu consigo fazer a seguinte divisão. Fase de conhecimento e fase de execução. Processo civil e processo do trabalho têm se comportado como eu coloquei aqui essa divisão. Afinal, o processo é sincrético, tá? É único. Dentro dele temos conhecimento e execução. Mas aí vem uma pergunta interessante. Eu estou partindo da premissa aí no quadro que é um título executivo judicial. Vocês concordam comigo que toda execução, normalmente, ela é pautada em um título? Pautado em um título. Ou é um título executivo judicial, ou é um título executivo extrajudicial. Posso adicionar aqui uma execução de uma tutela provisória, que não é propriamente um título, é uma decisão interlocutória. Certo? Restabelecimento de plano de saúde. Cumpra-se, independentemente do trânsito. O empregador, ilegalmente, sem justificativa, tirou o trabalhador do plano de saúde e está precisando dele urgentemente. Tutela provisória. Devo usar, sim. Vou executar aquela tutela provisória, mas é uma execução lato sensu. Ela difere, portanto, daquele modelo clássico da tutela definitiva que surge a partir de uma sentença, que é um título executivo judicial. E aí vem a pergunta: o que eu posso executar no processo do trabalho segundo a CLT? Segundo a CLT, eu tenho 4 títulos para executar. Ou eu executo sentença passada em julgado, ou eu executo acordo não cumprido, ou eu executo um TAC do MPT, ou um termo de conciliação firmado na Comissão de Conciliação Prévia. A Instrução Normativa 39/2016 do TST autoriza eu usar o cheque e a nota promissória como títulos executivos extrajudiciais vindos lá do CPC. O CPC ele tem uma diferenciação feita entre título executivo judicial, título executivo extrajudicial. Na CLT está tudo no 876. Então, de acordo com a CLT, são 4 títulos. Se eu usar a Instrução Normativa 39 de 2016 do TST, me autoriza a usar mais 2 títulos vindos lá do CPC, desde, claro, tem a conexão contrato-trabalho, por exemplo, um cheque e uma nota promissória. A sentença, só mais um esclarecimento aqui, a sentença ela pode ser executada provisoriamente. Pode ter execução provisória de sentença ainda pendente de recurso? Sim, desde que ela vá só até penhora, conforme artigo 899 da CLT. E aí, Rafael, você fez 4 linhas. Essas 4 linhas, elas têm nome? Sim, claro, vamos lá. Agora, eu tenho a vara do trabalho, tenho o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, 24, o artigo 674 da CLT, lá eu encontro todos os TRTs existentes, tenho um só TST e tenho um só STF. Eu tenho uma ação distribuída aqui, distribui a ação. E um dia eu espero que esse processo chegue ao fim. Então, essa linha, ela representa o início e o fim do processo. Normalmente, como que o processo do trabalho finaliza? Ou finaliza por meio de um acordo, ou é um acordo. Esse acordo, se não for cumprido, ele pode ser executado, ou ele é sentenciado, objeto de recurso, um dia ele transita em julgado,
e aí ele vai chegar ao fim. Se chega no fim, eu tenho um bem, um veículo, por exemplo, esse bem vai ser expropriado, que significa basicamente ou o reclamante adjudica ou alguém arremata esse bem, esse terceiro paga o dinheiro no processo. Quando é administração pública, o pagamento desses valores devidos ocorrem por precatórios ou requisições de pequeno valor. Então fiquem atentos a essa diferença. Pois bem, e aí nosso processo caminha. Essa petição inicial distribuída, essa ação, há uma notificação. Notificação para nós, processualistas do trabalho, significa citação. 841, um belo dia vai ter uma audiência e um belo dia haverá uma sentença. Tá? Então, nessa linha aí, nesse caminho que eu percorri, algumas coisas podem acontecer. Então, Rafael, conta para nós, para nos ajudar aí a passar na prova. O que pode acontecer? Bom, posso ter uma tutela provisória. Uma tutela provisória antes da sentença. Tutela provisória cabe no processo de trabalho? Claro que cabe. Tutela provisória, artigo 294 a 311. Tutela provisória é igual à tutela de urgência mais tutela de evidência. A tutela de urgência, por sua vez, se divide em tutela cautelar e tutela antecipada. A tutela cautelar, ela é conservativa. Ela busca atender ali a garantia do processo, ou seja, se um dia esse processo chegar ao final, ele está garantido, como, por exemplo, um arresto cautelar. Ou essa tutela provisória é antecipada, satisfativa, como a concessão de uma tutela provisória para seguro-desemprego, como a concessão dessa tutela provisória para restabelecimento de um plano de saúde. Também temos nessa linha a realização de uma audiência. Normalmente, as audiências trabalhistas são unas. O que é audiência una, Rafael? A audiência una é aquela única. Como o próprio nome sugere, há uma grande concentração de atos processuais. Então, até a audiência, diz o 847 da CLT, a parte poderá ofertar defesa. A defesa no processo do trabalho normalmente é ou contestação e reconvenção na mesma peça, se for o caso, artigo 343 do CPC e artigo 800 da CLT. Qual que é essa terceira modalidade do artigo 800 da CLT? Exceção de incompetência territorial. O que é isso? Quando o reclamado, notificado, não concorda com o local de distribuição da ação. Aí ele tem, segundo o já comentado artigo 800 da CLT, 5 dias preclusivos para ofertar a exceção de incompetência territorial. Então, a notificação, vou fazer um puxadinho aqui, ó, dispara o prazo para exceção de incompetência territorial, que é um prazo preclusivo de 5 dias úteis, prazo processual, segundo o artigo 775 da CLT, é prazo em dia útil, preclusivo. Ou seja, se ele reclamado nada a falar, vai ficar lá mesmo, na vara do trabalho onde foi ajuizada a ação, porque passou o prazo. E esse tipo de competência territorial é relativa, não é absoluta. Por isso que vai ficar lá, se o reclamado nada a falar. E aí, um belo dia,
chegou-se à audiência. Na audiência trabalhista, a gente consegue fazer um monte de coisa, concentração de atos processuais. Existem 2 tentativas obrigatórias de conciliação antes da tomada de depoimentos, aberta a sessão. Aberta a sessão, o juiz ele deve propor a conciliação. Conciliados não. Deferida e juntada de defesa escrita com documentos. Prazo de réplica. Tem réplica na CLT? Não. Eu posso usar o CPC? Sim. Aí, nesse caso, é uma aplicação subsidiária. Subsidiária. Por quê? Porque a CLT nada fala. Se ela tivesse alguma coisa e precisasse de suplemento, aplicação supletiva. Como ela nada tem a respeito de réplica, eu posso usar o CPC. Então, da defesa na modalidade de contestação, vamos pensar assim, da defesa na modalidade de contestação ofertada até a audiência, o reclamante, autor, geralmente empregado, vai poder apresentar réplica. Tá? E aí vai ser no prazo que o juiz assinalar. Serão colhidos depoimentos pessoais. Depoimento pessoal é diferente de interrogatório, porque depoimento pessoal é um meio de prova que gera confissão. Artigo 212 do Código Civil. Pode ser requerido pela parte. Então, o advogado do reclamante vai requerer o depoimento pessoal, se for matéria fática, do reclamado. E o advogado do reclamado, por sua vez, vai requerer o depoimento pessoal do reclamante. É sempre cruzado. Eu, advogado do reclamante, não posso requerer o depoimento pessoal dele. É sempre da parte contrária. Difere do interrogatório, porque o interrogatório é providência de ofício do juiz. Seja lá, seja cá, são meios de prova que acontecem como a forma oral. São provas orais no processo de trabalho, assim como as testemunhas. As testemunhas, por sua vez, elas vão encontrar aquela limitação que eu comentei há pouco, né, nos ritos, e serão ouvidas após o depoimento pessoal ou interrogatório das partes. E um belo dia, haverá um encerramento da instrução. Quando se encerra a instrução, qual é a mensagem que se passa? Com o encerramento da instrução, nenhuma prova mais é produzida em regra. Nenhuma prova mais é produzida em regra quando eu encerro a instrução. Com o encerramento da instrução, vai se marcar, então, uma sentença. Aí a gente chega aqui. Da sentença, eu tenho a possibilidade de recurso. O primeiro recurso que surge aqui é o ED, embargo de declaração. Artigo 897, A da CLT. Se não for o caso de embargos, vai ser o caso de RO. E o RO está no 895. Esse RO sobe, eu tenho um acórdão aqui. Pode haver um RR, recurso de revista 896, e pode haver ainda um recurso extraordinário para o STF. Quando que o processo vai transitar em julgado? Não sei. Ele pode transitar em julgado aqui, se ninguém recorrer. Ele pode transitar em julgado no TRT. Ele pode transitar em julgado no TST. E ele pode transitar em julgado no STF. Depende, tá? O que eu preciso entender aqui? Eu preciso entender que existe a figura do agravo de instrumento para destrancar recurso. Qual recurso? Depende. Então, o agravo de instrumento ele existe sim no processo do trabalho. Só que ele tem uma finalidade exclusiva lá do 897. E a finalidade exclusiva
essa finalidade exclusiva é destrancar recurso. Então, o agravo de instrumento, ele pode destrancar recurso. Vamos imaginar aqui, na nossa situação hipotética, que o processo tenha transitado em julgado aqui no TST. Se estamos falando de uma sentença, que é o título executivo judicial que eu comentei, essa sentença transitou em julgado e ela pode ter conteúdo para execução, porque pode ser uma improcedência e não ter mais nada para ser executado. Mas pode ter, sim, valores devidos ao reclamante, ao empregado. É o caso, tomem como exemplo. Aí o processo vai pegar um elevador, porque a execução é feita na vara. Ele vai pegar um elevador e vai descer aqui para a vara. Cheguei. Sendo ilíquida a sentença, eu preciso liquidá-la. Se eu preciso liquidá-la, estou falando do 879. Liquidação é uma fase dentro da execução preparatória para a execução. Significa encontrar um número definitivo. Significa encontrar um número final. Claro, isso pode depois mudar, que a gente vai ver, pois na execução também tem recurso. Mas neste momento do 879, eu vou encontrar um número para bater lá na porta do devedor e pedir para ele pagar. A forma de trânsito em julgado que consta da sentença, que transita em julgado, ela pode ser alterada. O STJ já decidiu isso, tá? Então, depois que eu encontro um número, e vamos imaginar que esse número aqui seja de 100 mil, o 880 fala assim, olha, pague em 48 horas. Pague em 48 horas, diz o 880 da CLT. Cabe aquela multa de 10% do CPC do 523? Não cabe. Já há precedente vinculante do TST nesse sentido. Aliás, uma boa lição de casa é dar uma espiada, uma lida, vale a pena, nos precedentes vinculantes do TST. Tá? Precedente vinculante é algo que vem com o passar do tempo ocupando ali os editais, e a tendência é que isso vá caminhando de forma progressiva. Não cabe a multa de 10% do 523. Se o devedor executado pagar, aí tá tudo certo, né? 881. Quita, gera recibo e tchau. Mas pode ser que ele não pague e ele queira garantir a execução porque ele quer continuar discutindo, né? Ele quer continuar discutindo. Então, ele vai garantir a execução para se defender na execução. Por exemplo, o devedor pode alegar que, quando ele teve a oportunidade de falar lá no 879, ele não concordou com essa homologação de 100 mil. Imaginem que o devedor, na época, ele falou assim, nada, não é 100 mil não, é 50. Mas o juiz homologou em 100. Depois o contraditório aqui nesta etapa homologou em 100, mandou pagar 880. Se não for a hipótese de pagamento da execução, eu venho aqui para o 882 para garantir a execução. O processo do trabalho tem garantia da execução. E a garantia da execução é na forma do 884. Para embargar a execução, eu preciso de garantia do juízo. Essa garantia do juízo, diz o 882, ou é por meio de depósito, mas eu deposito não com a finalidade de pagar, eu deposito com a finalidade de garantir o juízo. Ou eu garanto o juízo por meio de
indicação de bens à penhora, conforme artigo 835 da CLT, ou eu apresento um seguro garantia judicial. Mas pode ser que eu não faça nenhuma coisa nem outra, eu não pague e isso não zere a execução, não termine a execução na forma do 881, e também eu não garanto a execução. Aí vem o 883 e fala, olha, penhora forçada. Se você não pagou e se você também não indicou bens à penhora, eu vou atrás de você. Penhora forçada, 883. Aí o juiz achou um veículo. Achou um veículo em nome do executado. Se ele penhorasse um veículo de terceiro, embargos de terceiro, distribuição por dependência. Ele achou um veículo, penhorou. Quanto vale esse veículo, Rafael? 100 mil. O valor que foi homologado. Está garantida a minha execução? Está garantida a minha execução. Bora então para o 884. O 884 fala o quê? Embargos à execução, que também recebem o nome de embargos à penhora. Embargos à execução tem como nome também, segundo o 884, embargos à penhora. Está garantido o juízo? Está garantido o juízo. Olha lá no quadro. Aí o devedor executado, porque embargos à execução são uma ferramenta exclusiva do devedor, não tem distribuição por dependência em embargos de execução. É um incidente ali na execução. Não tem valor de causa, por exemplo. Eu atravesso uma petição no processo que já existe, diferente dos embargos de terceiro, porque este sim eu preciso fazer distribuição por dependência. Para decidir os embargos de execução, o juiz vai dar o quê? Uma sentença. O juiz vai dar uma sentença aqui. Também sentença na execução, Rafael. Também. Ó, ele deu uma sentença aqui no conhecimento e agora ele pode dar, se o processo chegar nessa etapa, uma sentença na execução. Essa sentença na execução, por seu turno, ela pode chegar onde? Ela pode chegar aqui. No TRT, por meio daquele recurso chamado agravo de petição. Tem agravo de petição no processo civil? Não. Agravo de petição é exclusivo do processo do trabalho? Sim. Exclusivo do processo do trabalho. Está lá no 897 junto com o agravo de instrumento. Em regra, normalmente para por aí. Mas eu não posso deixar de dizer que também podemos excetivamente acessar em execução por recurso de revista. Tá? Vamos parar por aqui que já está satisfatório. 896, parágrafo 2º. Por quê? Porque, em regra, não cabe recurso de revista na execução. Excepcionalmente cabe por violação à Constituição Federal. E aí você já consegue imaginar, com essa violação, o que a gente pode seguir um pouco mais à frente também. Né? O que a gente pode seguir mais um pouco em execução, se houver uma violação de uma previsão na Constituição Federal. É o que está lá no 896, parágrafo 2º, suscita, nesse caso, o recurso de revista, que vai do TRT para o TST. Tá? Bom, se nada disso resolver e em execução for tudo mantido, o processo vai chegar a seu fim. Né? Um dia ele teve um começo por uma distribuição da ação e outro dia ele teve o seu fim. O fim é com o pagamento, a administração pública vai ter as suas peculiaridades. Agora, prestem atenção aqui comigo. Vamos trabalhar uma seguinte situação. Ação rescisória. A ação rescisória, ela pode atacar a decisão rescindenda. Então, qual é o prazo que vai disparar a minha ação rescisória?
E aí a gente considera aqui uma outra situação. Um outro exercício, vou até trocar aqui de cor de caneta. Esqueçam esse ponto que a gente aqui fez a linha do tempo. Agora é um novo exemplo. Imaginem que nós temos aqui um trânsito em julgado. Esse é o nosso novo trânsito em julgado. E a partir daqui eu vou ter o meu prazo decadencial de 2 anos para ação rescisória. Cabe ação rescisória no processo do trabalho, Rafael? Com certeza. Vou repetir aqui o artigo 836, a competência originária do tribunal. E essa ação rescisória, nela, eu posso fazer um pedido liminar para cessar o avanço da execução, atacar a decisão rescindenda. Artigo 969 do CPC. Então, tomem bastante atenção com essa outra ferramenta processual, que é a ação rescisória. E podemos ter uma outra ferramenta também, e aí eu vou colocar aqui, que é a exceção de pré-executividade. Mas em qual contexto, Rafael? Explique esse contexto aqui para a gente. A exceção de pré-executividade, ela não tem muito um momento exato para ser proposta. Por quê? Porque a lei nem fala em exceção de pré-executividade. A gente sabe que cabe no processo civil e no processo de trabalho. A vantagem da exceção de pré-executividade é que a exceção de pré-executividade no processo de trabalho não precisa de garantia do juízo. Então, vamos para esse último exemplo, a gente fecha aqui o nosso imersão. Exceção de pré-executividade cabe no processo do trabalho, é uma forma de defesa do executado e tem previsão na súmula 397 do TST. Posso usar o CPC como matéria a ser utilizada na exceção de pré-executividade? Posso. Não vai estar escrito esse nome lá, mas são matérias que normalmente aparecem em exceção de pré-executividade. Artigo 803 do CPC. Imaginem que na linha da vara do trabalho, ali na primeira linha, na base, um processo tenha transitado em julgado a revelia e confissão da reclamada. E, num dado momento em execução, essa empresa, ela contrata um advogado e fala assim: doutor, olha só, o processo tramitou ali na vara, considerem aquela linha da base, não houve recurso, claro, não estava sabendo do processo, o reclamante também não recorreu, o processo foi julgado à minha revelia, me comunicaram na execução, eu fui comunicado somente na execução, e eu quero voltar ao status quo para que eu me defenda lá no conhecimento. Então, a exceção de pré-executividade é uma simples petição, nesse exemplo, utilizada na execução. O devedor é descoberto na execução, somente lá ele toma conhecimento, foi julgado a revelia e confissão no conhecimento, ele entra com exceção de pré-executividade, pede nulidade dos atos processuais até então praticados com base no 794 a 798 da CLT, para que se retorne, vamos imaginar aqui que ela foi ofertada aqui, exceção, para que retorne a notificação. Aí sim, a partir daqui o processo vai ser reeditado, porque tudo isso aqui até então deve ser considerado nulo. Bom, espero que tenham aproveitado esse nosso encontro. Desejo boa sorte nas provas, que vocês tenham muito sucesso e continuem contando conosco. Muito obrigado e um grande abraço. Tchau, tchau. Olá!
Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja aí animadíssima para a sua prova, né? Eu tô aqui nessa aula de revisão e para a gente tratar dos principais temas, né? Do direito do trabalho. Eu ia falar do direito do processo do trabalho, mas é mentira, é só do direito do trabalho, porque processo do trabalho vai ficar com meu amigo, o professor Rafael Brolio. Então, a gente vai falar hoje, deixa eu já pegar aqui o material, pra gente já deixar aqui bem certinho. A gente vai conversar hoje, então, apenas sobre direito do trabalho. Então, deixa eu puxar aqui, fazer uma revisãozona de direito do trabalho. E depois a parte de processo você vai ver com o Rafael Brolio. Gente, eu não vou ficar falando de coisas básicas, tá? Eu poderia começar, em relação de trabalho, relação de emprego, mas assim, isso é básico, né? Eu sei que você já está se preparando há algum tempo, você conhece as coisas básicas, a gente precisa pensar naquilo que efetivamente a sua prova vai pedir. Ninguém vai ficar te perguntando, qual que é a jornada normal de trabalho? A gente tem que pensar em coisas mais interessantes, né? E sobretudo coisas relacionadas à administração pública. A gente tem mais coisa relacionada à administração pública no direito processual do trabalho, mas a gente tem algumas coisas aqui no direito do trabalho também, então eu vou tentar focar nisso, tá? Então vamos lá, olha só, vamos começar nessa matéria, nessa aula de revisão, vamos começar falando sobre terceirização, mas eu quero falar especificamente com você sobre terceirização envolvendo a administração pública, né, que é o que tem mais chance de cair na sua prova, considerando que isso aqui é aquele apanhado, né, de revisão mesmo. Bom, a terceirização envolvendo a administração pública, a dinâmica não muda. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um triângulo, vai ficar meio torto, mas tá bom, pronto. Até que ficou razoável. Então, a terceirização... deixa eu só colocar aqui os artigos, ó. Artigos 4A e seguintes da Lei 6.019, de 74, e súmula 331 do TST. Só cuidado, porque a súmula 331, o item 1 foi cancelado agora, coisa de uns 2 meses, na verdade em setembro, coisa de um mês mais ou menos, foi cancelado o item 1 da súmula 331, tá? Cuidado com isso. Mas vamos lá, depois eu falo desse item. Terceirização na administração pública, normal. Eu tenho um trabalhador, uma trabalhadora, terceirizada, que vai ser contratado, que vai ter vínculo de emprego com uma prestadora de serviços. Então, a gente sabe que o vínculo tá aqui, né? Que o contrato de trabalho tá aqui. Essa pessoa é empregada da prestadora. Só que ela presta serviços para a tomadora. E essa tomadora, no meu caso aqui, vai ser um órgão da administração. Administração direta ou indireta, tá, gente? Então, aqui a gente tem apenas uma prestação de serviços. E aqui a gente tem um contrato administrativo. Um contrato administrativo que é feito por meio de uma licitação, certo? Então, a Unicamp resolve contratar um serviço de limpeza. Busca no mercado uma empresa que tenha empregados que prestem, né, serviços de limpeza. Esses empregados são empregados dela e vão trabalhar para a Unicamp. Então, essa é uma terceirização. Falando do cancelamento da súmula 331, na verdade, o que aconteceu? Essa lei aqui, a Lei 6.019, ela já permitia a terceirização em qualquer atividade, inclusive atividade fim. Então, o que aconteceu é que a súmula 331, ela não permitia a terceirização em atividade fim. Então, por isso que tiveram que cancelar o item 1 para adequar a legislação que foi alterada em 2017. Então, hoje, qualquer atividade pode ser terceirizada, inclusive da atividade fim, tá? Pois bem, pensando nessa terceirização, né, na terceirização envolvendo a administração pública, o aspecto mais importante é a responsabilidade, mesmo porque a gente tem entendimentos atuais do STF a respeito de responsabilidade da administração pública, na verdade, responsabilidade de uma forma geral da tomadora na terceirização, mas a gente vai falar especificamente da administração pública, tá? Vamos lembrar, vamos fazer assim, ó. Em matéria de responsabilidade, vamos fazer assim, ó. Vamos começar falando
número 1. Se for iniciativa privada, aí depois eu falo da administração pública, tá? Só para a gente poder comparar. Na iniciativa privada, o que acontece? A gente pode ter uma terceirização regular ou uma terceirização irregular. Terceirização regular é aquela que observa todos os ditames da lei de terceirização. A lei de terceirização, que é a lei 6.019, tá aí para vocês, né? Ela traz uma série de ditames a respeito da legalidade da terceirização. Então, eu vou falar de alguns exemplos para vocês, tá? Uma terceirização regular é aquela que é feita por meio de contrato regular. É aquela em que a empresa contratada é uma empresa especializada em terceirização, né? Então, eu quero, por exemplo, contratar um serviço de limpeza. Eu vou contratar uma empresa especializada em limpeza. É uma empresa que é contratada, que tem um capital social condizente com a atividade dela, que a gente fala que tem um capital social mínimo. Além disso, você se lembra disso, na terceirização não pode haver pessoalidade nem subordinação. Lembra daquela história de que, se eu terceirizar, por exemplo, o serviço de portaria aqui do prédio, eu não posso exigir que sempre venha o Marcos como porteiro, o Fernando como porteiro, a Maria como porteira? Eu não posso exigir, a empresa vai mandar qualquer um, né? Porque não pode ter pessoalidade. E além disso, o síndico não pode dar ordens para o pessoal aqui da portaria, porque não pode ter subordinação. Então, esses são alguns elementos aí, tô recapitulando do que você já estudou nas suas aulas, tá? A gente tem alguns elementos aqui que trazem a regularidade de uma terceirização. Então, é uma empresa que tem capacidade financeira, existe um contrato entre a tomadora e ela, um contrato regular, é uma empresa especializada, não há pessoalidade, não há subordinação. Então, são vários elementos aqui que refletem essa regularidade da terceirização, tá? Se tiver tudo preenchido, se tiver tudo certinho, a terceirização é regular. E aí eu te pergunto, vamos imaginar numa terceirização regular, tá? Tá tudo certinho na iniciativa privada, que a prestadora não pague direitos desse empregado. A tomadora responde? Tá tudo certinho. A tomadora responde? Claro que responde. Cuidado para não errar, hein? Quase que você caiu no meu jeito de falar, não foi? Ela responde de forma subsidiária. Então, numa terceirização regular, na iniciativa privada, esqueça a administração pública por hora. Terceirização regular na iniciativa privada, se a prestadora não pagar os direitos dos empregados, a tomadora responde de forma subsidiária, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, para ficar claro, a responsabilidade é a da tomadora, tá? A gente está discutindo, eu tinha falado, mas eu não escrevi, a gente está discutindo responsabilidade da tomadora. Agora, o que pode acontecer? Ser irregular. Por exemplo, tem subordinação, o síndico está dando ordens para o porteiro terceirizado. Por exemplo, a empresa prestadora não tem um capital social mínimo previsto em lei. E aí, a terceirização é irregular. E aí, tem responsabilidade? A tomadora responde? Responde. De que forma? Tenho certeza de que muita gente aprendeu errado na faculdade ou no Instagram, no TikTok e me respondeu, solidária. Tá errado, hein, gente? Cuidado. Na terceirização irregular, a responsabilidade é direta. Por quê? Porque vai se formar o vínculo de emprego, diretamente com a tomadora. Então, aqui, vai se formar um vínculo de emprego. Não vai ser simplesmente uma prestação de serviços. Tudo bem? Beleza. Então, primeiro ponto, ok. Só que a gente tá na iniciativa privada. Vamos trocar agora para a iniciativa pública? Vamos colocar aqui, vamos considerar que a gente está aqui, por exemplo, com a Unicamp na condição de tomadora? Pois bem, então, tira isso aqui, eu vou colocar um 2, certo? E a gente vai falar agora da administração pública. Qualquer administração pública, sim, direta, indireta, autárquica, fundacional, enfim, qualquer coisa. E aí? Mesma coisa, vamos imaginar que a Unicamp fez um contrato administrativo, uma licitação válida, tudo certinho, maravilha, perfeito. Só que essa empresa não pagou os direitos do terceirizado. E aí, a Unicamp responde? Segundo o STF, sim, responde como? De forma subsidiária. Mas apenas se provada
a culpa na fiscalização. Como assim? Apenas se ficar provado que essa empresa aqui, né, a tomadora, o ente da administração pública, não fiscalizou essa outra empresa aqui, a prestadora. E como é que fiscaliza? Você tem que exigir, né, comprovante de recolhimento de FGTS, de INSS, pagamento de salário, enfim, férias, vale transporte, vale refeição. Ficou provado que não fiscalizou, ela tem uma responsabilidade subsidiária, ok? Isso tá no tema de repercussão geral 246 do STF. Só que eu tenho certeza de que você questionou. Tá, mas de quem é o ônus de provar? Porque você fala que tem que, Renato, você fala que tem que provar a culpa na fiscalização, né? Recentemente, o STF decidiu, no tema de repercussão geral 1118, que o ônus de provar é do reclamante. Mas é uma prova muito difícil, como é que eu vou fazer isso, amigo? Não sei, se vira, tá? É o entendimento do STF e a gente tem que seguir esse entendimento. É um entendimento vinculante, né? Então é aquilo que eu sempre falo para os advogados. Gente, nós todos somos obrigados a seguir esse entendimento. Mas eu não concordo. Você não tem o direito de não concordar. Você tem que seguir, porque é um entendimento vinculante, tá? Por mais que no seu íntimo você possa não concordar, na vida real você tem que seguir, certo? Então o ônus de provar que não houve a fiscalização é do reclamante, não é da empresa. A gente, né, os juízes do trabalho, a gente normalmente dizia que o ônus era da empresa, tá? A gente falava, como não tinha ainda, né, tema de repercussão geral, a gente falava, não, a empresa que tem, a administração pública que tem que provar que fiscalizou, reclamado tem que provar que fiscalizou, agora inverteu. Eu tive que mudar todas as minhas sentenças, né, que eu publiquei depois do tema, para passar a dizer que o ônus é do reclamante. Então, o reclamante tem que provar. Complicado, mas enfim, de novo, eu não tenho o direito de não concordar porque é tese de repercussão geral. Beleza? Ok. Segunda, agora aqui. E se for uma terceirização irregular? É muito difícil, tá? A administração fazer uma terceirização irregular, porque tem todo um contrato administrativo, uma licitação por trás. Mas se acontecer, cuidado, a responsabilidade não vai existir, porque não vai se formar vínculo de emprego, em virtude da necessidade de concurso público. Então vamos imaginar, sei lá, que aconteceu, lá na Unicamp aconteceu de contratarem uma empresa prestadora de serviços, e alguém da própria Unicamp está dando ordens para os terceirizados. Subordinação. Não poderia acontecer, mas aconteceu. E aí, qual que é a responsabilidade na Unicamp? Não há responsabilidade, porque eu não tenho como formar o vínculo de emprego diretamente com um ente da administração pública sem concurso público. Tá? Então, não tenho o que fazer aqui. Felizmente, não vai ter a responsabilidade. Tá bom? Beleza, então, primeiro tema que eu aposto muito que vai cair na sua prova é a terceirização. O segundo tema não tem muito a ver com órgão público, mas tem um pouco, e tem uns temas de repercussão geral do TST, então eu quero falar dele. Eu quero falar de estabilidade da gestante, estabilidade gestacional, tá bom? Tem um teminha, uma coisinha que tem a ver com órgão público, então acho que vale a pena a gente comentar. Mas, de uma forma geral, aliás, deixa eu anotar aqui, porque enquanto eu tô falando com vocês, eu tô pensando nos temas que eu vou falar. Só pra não esquecer, porque senão depois, gente, a cabeça, né? Prescrição. Pronto, tá aqui. Então, vamos lá. Gente, estabilidade gestacional. Estabilidade gestacional. Bom, a essa altura do campeonato, você não confunde mais a estabilidade gestacional com a licença maternidade, né, gente? Não pode confundir, tá? Estabilidade gestacional, você se lembra, vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. É o período de estabilidade gestacional. Ok, então, peraí, deixa eu arrumar aqui. Pronto, então a gente sabe que esse é o período, né, em que a mulher fica estável, ou seja, que ela não pode ser dispensada, a não ser se for uma dispensa com justa causa, ok? Então, nesse caso aqui, nesse período, né, eu tenho estabilidade, eu tenho uma estabilidade gestacional, e eu só posso ser dispensada se houver uma dispensa
com justa causa, beleza? Ok, agora, o que eu preciso comentar aqui com vocês? Primeira coisa, depois que eu tomar água, pronto. Primeira coisa, essa confirmação da gravidez, eu te pergunto já de imediato, é pela mulher ou o empregador precisa saber que a mulher tá grávida? Então, vamos imaginar que eu esteja grávida e não conte pra ninguém. Meu empregador me manda embora e eu falo pra ele, não, eu não posso ser dispensada porque eu tô grávida. Ele vai falar, mas eu não sabia. E eu falo, problema seu? E aí, eu pergunto, o empregador precisa saber que eu tô grávida? Isso aqui já tá, você já tem que saber a resposta desse, hein? Isso aqui tá pacificado há anos que o empregador não precisa saber, né? A confirmação da gravidez é pela gestante e não pelo empregador. O fato de o empregador saber se a mulher está grávida ou não é absolutamente irrelevante. A gente já tinha uma súmula que dizia isso, a súmula, eu errei o número, 244 item 1 do TST, ela, oh meu Deus, peraí gente, ela já dizia isso, tá? Que basta a confirmação da gravidez pela mulher, para ela estar estável, esse é o 1, isso é o número 1. Pela gestante, é irrelevante o conhecimento pelo empregador, e agora a gente tem tema de repercussão geral 497 do STF, que traz a mesma previsão, tá? Então, cuidado com isso aqui. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar com vocês eu não sei se você tá ligado, você tá ligada, mas assim, a gente teve aí a publicação de vários temas de IRR pelo TST, temas que são vinculantes, temas que são de observância obrigatória por todos nós. E a gente teve um tema recente, peraí gente que eu tô abrindo aqui os temas, eu quero mostrar para vocês. Então, assim, a gente teve um tema recente, não, eu não vou mostrar, na verdade, mas eu vou falar, envolvendo pedido de demissão pela gestante. Então, a pergunta é, gestante pode pedir demissão? Gente, é óbvio que pode, né? Eu já vi gente dizendo, eu não sei, mas ela não é estável. Não, gente, senão virar trabalho escravo, né? Se você não puder pedir demissão. Então, a gestante, ela pode pedir demissão. Só que o que acontece? Saiu um tema, minha canetinha pifou, saiu um tema de IRR do TST, tema número 55, de incidente de resolução de recurso de revista repetitivo, tá? Incidente de resolução de recurso de revista repetitivo. Saiu esse tema, 55, que diz que para a demissão da grávida ser válida, tem que ser observado o procedimento do artigo 500 da CLT. O que é isso? O pedido de demissão precisa ser homologado pelo sindicato, pelo Ministério do Trabalho ou pela Justiça do Trabalho. Então, o pedido de demissão da gestante, a gestante pode pedir demissão? Com certeza, porque senão vira escravidão. Só que o pedido de demissão, para ser válido, né, feito por uma gestante, necessariamente ele precisa ser homologado ou pelo Ministério do Trabalho, ou pelo Ministério, ou pelo sindicato, ou pela Justiça do Trabalho. Tá bom? Então, sindicato, Ministério do Trabalho ou Justiça do Trabalho. Beleza? Pra gente fechar isso aqui e entrar no que é relevante para vocês, pensando também em questões envolvendo servidoras públicas e etc., eu preciso conversar com vocês sobre estabilidade gestacional nos contratos de trabalho a prazo. E aí, gente, eu sempre falo que assim, o meu aluno não dá fora. Tem muito advogado aí com anos de casa dando fora. Como assim? Existe o gênero dos contratos de trabalho a prazo. Todo e qualquer contrato que tenha um prazo, que tenha um termo pré-determinado, pré-fixado, ele é um contrato a prazo, ou contrato por prazo determinado, ok? Então, a gente tem vários. A gente tem, por exemplo, o contrato de experiência. O contrato de experiência é um contrato que pode durar até 90 dias, então ele é a prazo. A gente tem um contrato de aprendiz, não tem?
que pode durar até 2 anos? É um contrato a prazo. Eu tenho o contrato do atleta, que pode durar de 3 meses a 5 anos? Eu tenho o contrato de safra, que dura o período da safra? E eu tenho o contrato temporário. Gente, quer me deixar irritada, é chegar numa audiência assim e falar para mim, excelência, a minha cliente tem um contrato temporário de experiência. Eu viro para a pessoa e falo assim, mas peraí, é temporário ou é de experiência? É temporário de experiência. Aí eu penso, eu não sou professora, eu vou ignorar e seguir, sabe? Na sentença depois eu vejo o que eu faço. Gente, não pode, você não pode errar esse tipo de coisa. São 2 conceitos totalmente diferentes. Uma coisa é o contrato de experiência, que dura 90 dias. O contrato temporário é uma espécie de contrato a prazo que está prevista na Lei 6.019 de 74. É uma espécie de terceirização. Você vai lembrar disso. É uma espécie de terceirização que pode durar até 270 dias, portanto 9 meses, né? E que serve ou para demanda complementar de serviço ou para substituição eventual de empregado. Então, teve um empregado na minha empresa que saiu em licença maternidade. Eu contrato alguém para substituir, eu contrato um temporário. Ou, na época da Páscoa, eu sou uma fábrica de chocolate, eu contrato um temporário. Mas é um terceirizado, é uma espécie de terceirização. Então, o temporário é um terceirizado, é o que a gente acabou de ver. Você não contrata diretamente o temporário, você contrata uma empresa de trabalho temporário que vai te colocar essa pessoa para trabalhar para você, tá? Então, tem nada a ver, é uma espécie diferenciada de contrato a prazo, o temporário. Pois bem, por que eu tô falando disso? O que acontece se uma dessas empregadas aqui engravidar? Tem estabilidade? Então, TST pacificou. O TST pacificou da seguinte forma, ó. Súmula 244, item 3, e olha só, IAC, incidente de assunção de competência número 2. Gestante que engravida no contrato a prazo tem estabilidade, exceto a temporária. Então, exceto se você for temporária, se você engravidar em qualquer outro contrato a prazo, aprendiz, atleta, safrista, experiência, qualquer coisa, você tem estabilidade gestacional. Mas a temporária não tem. De onde você tirou isso, Renata? IAC número 2. E aí, você que está prestando um concurso que tem uma correlação muito forte com o direito administrativo, tem que saber diferenciar esse IAC com a tese de repercussão geral número 542 do STF. Você vai ler o tema de repercussão geral 542, ou a tese de repercussão geral, você vai dizer o seguinte, você vai ver o seguinte, que o STF, ele fala assim, ó, qualquer gestante tem direito à estabilidade, independentemente do regime jurídico aplicável. Então, eu vou colocar aqui, ó, qualquer gestante tem direito à estabilidade, independentemente do regime jurídico aplicável, ainda que temporária. Então, eu vou colocar um incluindo, né, a temporária. Daí você vai falar, ué, Renata, mas você não acabou de falar que a temporária não tem? Porque isso aqui é iniciativa privada. Isso aqui, ó, administração pública. A temporária da administração pública, ela tem estabilidade, se ela engravidar. Agora, iniciativa privada, não tem. São coisas diferentes. Aliás, o regime é diferente. Você conhece melhor do que eu o regime da temporária da administração. Artigo 37, inciso 9º. 9º ou 7º? 9º, né? Tem toda aquela regulamentação para você contratar, fazer um contrato temporário com a administração. Essa pessoa tem estabilidade. Por quê? É administração pública. Mas na iniciativa privada, temporária, não tem estabilidade. Tá bom, gente? Não pode confundir isso aqui, pelo amor de Deus. Tem gente aí, de novo, com anos de profissão confundindo e não pode, pega mal. Beleza? Então, tá bom. Deixa eu ver, o que mais que eu quero conversar com vocês? Eu acho que eu já vou falar. Eu vou fazer assim, ó. Tem 2 temas que eu não quero deixar de falar, então, aí depois se der tempo eu falo de outras coisas. Deixa eu só colocar meu rosa de volta, que eu apaguei meu rosa, voltei. Letra C. Contrato nulo com a administração pública. O
que é isso? Isso aqui é um negócio que a gente quase não pega, tá? Eu tenho que confessar pra vocês que, assim, a gente não costuma pegar, mas de qualquer forma, eu acho que vale a pena comentar com vocês, porque as provas de concurso gostam de pedir, sobretudo as provas de concurso que tem essa interligação com o direito administrativo, como a sua, né? O que acontece aqui? Eu tô falando da seguinte situação, tá? Só pra você não confundir. Tem um negócio errado. Esquece terceirização. Ninguém tá falando mais de terceirização aqui, tá? Esquece, apaga. Ninguém tá falando de terceirização. Esqueça, esqueça, esqueça. Eu estou falando aqui do prefeito da cidade de Pirapora do Oeste, que um belo dia teve uma brilhante ideia de contratar empregados públicos sem concurso. Prefeito de um município. É um município que contratou empregados públicos sem concurso. Ele contratou, é sempre igual, tá, gente? O exemplo é real. Ele contratou gari, ele contratou coveiro sem concurso público. Aí você vai falar, mas dependendo da situação, pode. Gente, eu sei, eu sou juíza, tá? Eu fiz direito, eu estudei pra caramba pra passar no meu concurso, eu sei que existe cargo em comissão, eu sei que existe o temporário, já até comentei. Lógico, não é minha área de atuação, mas eu sei, né? Mas o problema todo aqui, e eu preciso que você entenda isso, é a regra é não poder. A regra em 90, por exemplo, o meu tribunal não tem ninguém sem concurso público, ninguém, não existe. Então a regra é não poder contratar sem concurso público. Mas o prefeito de Pirapora do Sul, da sei lá de onde, ele resolveu contratar. É sempre assim que vai cair na sua prova. Então, eu estou falando do seletista, tá? Especificamente, o contrato nulo com a administração pública é o caso de um seletista que foi contratado sem concurso. Pode? Não pode. Esse contrato é nulo. A gente tem uma súmula que trata dessa situação. Não pode. Esse contrato é nulo. Só que essa súmula prevê que, nesse caso, o trabalhador não vai ter direito a nada. Porque, de novo, é nulo, tá? O contrato é nulo. Mas, ainda assim, a súmula prevê que ele vai ter direito ao salário dos meses que ele trabalhou e aos depósitos do FGTS. Eu vou melhorar até o que eu falei. Ele não vai ter direito a mais nada. Mais nada ele vai ter. Mas ele vai ter direito aos salários do período em que ele trabalhou e também aos depósitos do FGTS. O que as provas adoram perguntar? As provas adoram perguntar se ele vai ter direito à multa de 40% do FGTS se ele for dispensado. Vai ter? Não. Vai ter direito a férias? Não. Vai ter direito a 13º? Não. Aí você vai falar, poxa, mas que mancada. Não, não é que mancada. O desconhecimento da lei não desobriga ninguém de seu cumprimento. Então, não é porque eu não sei que eu não posso matar, eu não sei que eu vou matar, entendeu? E vou alegar, eu não sabia. Você é obrigado a conhecer a lei. E todo mundo tem que saber que para atuar na administração pública precisa de concurso. Se você não fez concurso, você está em conluio com aquela pessoa que te contratou de forma equivocada. A responsabilidade daquela pessoa é outra história, improbidade administrativa, aí você conversa com o povo aí de ADM. Mas, de qualquer forma, aqui na esfera trabalhista, o contrato é nulo, tá? Só mais um dado, tá? A gente costuma dizer que o contrato é nulo por objeto proibido. Pode marcar isso aí. É um contrato nulo por objeto proibido, qual seja a contratação sem concurso. A Constituição, né, prevê a necessidade de concurso e, por isso, o trabalhador só vai ter direito aos salários do período que ele trabalhou e aos depósitos do FGTS, tá bom? Parece uma coisa muito fora da nossa realidade, mas acontece bastante, tá, gente? Esses municípios pequenininhos, sabe? Prefeito é amigo de não sei quem, primo do outro, tal, acontece bastante, infelizmente, tá bom? Eu tenho que falar de mais uma coisinha. Ai, meu Deus, espera que eu abri a tabela de temas do TST. Tudo bem que eu vou usar a tabela de temas do TST agora, mas eu preciso falar de uma coisinha, ó. É um negócio que faz tempo que eu não pego. Já peguei para julgar isso aqui, mas faz bastante tempo que eu não pego. Mas o que aconteceu? É uma súmula do TST que foi reafirmada agora. Prescrição no caso de mudança de regime de servidor público. Prescrição no caso de mudança de regime de servidor público.
A gente sempre teve uma súmula que era a súmula 328. Vou colocar aqui embaixo. Súmula 328 do TST. Ela agora foi reafirmada por um tema de RR. Gente, o que é isso? O TST, com medo que as pessoas não respeitem as súmulas dele, ele está reafirmando algumas súmulas, falando, ó, essa súmula ainda vale, tá, colega? Essa súmula não foi cancelada, não, essa súmula ainda vale. E essa é uma das súmulas que foi reafirmada, ok? Muito bem, e aí, o que a gente, então, precisa saber, né? Aliás, deixa eu procurar uma coisa aqui, peraí rapidinho. Eu acho que a 363 também foi reafirmada. Olha, gente, olha só, não tô ficando louca. A 363, que eu acabei de falar, foi reafirmada pelo IRR 233. Deixa eu colocar aqui então para vocês, olha só, complementando, tá? Eu tinha até esquecido disso, mas ela foi reafirmada agora pelo IRR 233. Ou seja, chance enorme de cair, né? O TST reafirmou, então, quando ele reafirma as coisas dele, muito provavelmente ele vai cobrar, né? As provas, na verdade, vão cobrar. Eita, apagou minha luz aqui. Peraí, gente, que apagou minha luz do ringue. Pronto, acendi de novo. Beleza. Vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui para a gente conversar. Eu fui ver os temas de RR. Do que trata essa súmula? Ela trata da seguinte situação. Considere que você era um seletista, ok? Você trabalhou, sei lá, 10 anos num órgão X da administração pública na condição de seletista. Aí, houve mudança de regime jurídico. Aqui, ó. E o seu regime passou a ser o regime estatutário, nas hipóteses em que isso é permitido pela legislação, certo? Então, você sempre trabalhou como seletista, estava lá, e aí mudou o regime, né? Só que, e aí vamos imaginar que você trabalhou mais 15 anos, tá? Como estatutário. Eita, trabalhou. Só que, e aí acabou, você se aposentou. Vamos colocar aquela situação que todo mundo quer? Aposentei, que gostoso. Ou, sei lá, exonerou, qualquer coisa, tá bom? Só que aí, você procura um advogado e fala, então, ó, nesse período aqui que eu trabalhei como seletista, eu fui olhar os meus depósitos do FGTS, porque eu tinha direito, né? Se eu sou seletista, eu tenho depósitos, tem que ter os depósitos do FGTS. E, susto, não tem nada. Não depositaram absolutamente nada. Então, aí você procura um advogado e fala para ele, eu preciso pedir isso. Eu preciso pedir os meus depósitos de fundo de garantia do período em que eu era seletista. Eu tinha direito, tudo bem que depois eu deixei de ter direito quando eu virei estatutário. Mas quando eu era seletista, eu tinha direito. E não pagaram. Eu pergunto, tá prescrito? Vamos lembrar da prescrição trabalhista? Como é que funciona mesmo a prescrição trabalhista? Vamos fazer uma observaçãozinha aqui, porque é uma coisa que cai. Vai caber aqui? Vai. Vou colocar de outra cor, tá? Azulzinho. Vamos lembrar da prescrição trabalhista. A gente tem 2 tipos de prescrição. A gente tem a prescrição bienal e a gente tem a prescrição quinquenal. Prescrição bienal é aquela prescrição de 2 anos. Como assim? Eu vou colocar aqui os prazos, depois eu explico, tá? 2 anos e a quinquenal, 5 anos. Como é que funciona? A bienal é a prescrição que eu tenho de 2 anos para entrar com a ação desde que o meu contrato de trabalho terminou. Então, cessou o meu contrato de trabalho, eu tenho 2 anos para ajuizar a ação trabalhista. Por que cessou? Porque você foi mandado embora, porque você pediu demissão, porque você se aposentou, qualquer coisa. Cessou o contrato, eu tenho 2 anos para ajuizar a ação. Essa é a prescrição bienal, certo? E a quinquenal é aquela que é contada para trás. Como assim? Eu tenho 2 anos para ajuizar a ação. Da data que eu ajuizo a ação, eu só consigo cobrar os 5 anos anteriores. Lembra dessa prescrição quinquenal? Cuidado, porque não é a da data do término do contrato, não é do momento em que o seu contrato termina que você conta os 5 anos para trás. É da data do ajuizamento da ação. Então, você saiu da empresa, demorou demais para ajuizar a ação, você vai perdendo direitos, porque é da data do ajuizamento da ação. Ajuizei em 2025, eu só consigo pedir de 20 para frente, né?
Ah, mas eu saí da empresa em 23, problema seu, porque você demorou para ajuizar a ação, eu conto 5 anos do ajuizamento da ação, certo? A minha dúvida aqui é, vamos pensar nesse prazo de prescrição bienal, né, Sandy? Chegou uma participante aqui, gente, vamos dar oi. Olha, viu? Sandy. Chegou uma participante, pediu colinho, então ela vai ajudar a gente com a prescrição bienal, nesse caso, olha só. Prescrição bienal. Eu quero saber, porque lembra que a pessoa que não recebeu o fundo de garantia? Eu quero saber, eu vou contar 2 anos daqui? Ou eu vou contar 2 anos daqui? Da data da mudança do regime? Acho que você já imagina, né? Resposta certa, daqui. Tanto a súmula quanto o IRR trazem a previsão de que a contagem do prazo prescricional é feita a partir da data de mudança do regime. Socorro, pois é. É isso, gente. Então, a gente teve uma mudança, não, desculpa, um entendimento do TST, né? E é chato, mas a pessoa que quer pedir direitos relativos ao período anterior, né? Ela acabou virando estatutária e tal, mas ela quer pedir direitos relativos ao período anterior, ela tem que entrar com a ação enquanto ela tá trabalhando ainda, não tem jeito, porque senão vai prescrever, tá? É isso, vamos lá. Bom, eu quero mudar de tema agora. Peraí que eu tô com milhares de coisas abertas. Nossa, tem um Word aberto. Deixa eu voltar na minha lousa aqui. Não sei por que tem um Word aberto, tá? Depois eu resolvo. Ó, peraí. Tá, não salva nada, só fecha. Pronto. Eu quero agora conversar com você. Letra D, né? Não, letra I. Vamos falar um pouquinho, acho que vale a pena, sobre direito coletivo, pode ser? E dentro do direito coletivo, eu acho que vale a pena comentar alguma coisa sobre greve, porque eu sei que ainda tem gente que tem dúvida com relação a como funciona a greve no serviço público, né? Como é que funciona a... Enfim, existe proibição, né? Por quê? Eu acho que você deve até estudar isso em direito administrativo, mas não custa reiterar. O artigo... Ih, eu vou ter que olhar. Me deu um branco no número do artigo 37. Peraí, gente, deixa eu pegar meu vademécum. Escutem o ronco da Sandy enquanto isso. Deixa eu pegar aqui. Constituição. Oh, meu Deus do céu, tá difícil. Artigo 37, inciso 7. Artigo 37, inciso 7º da Constituição, trata do direito de greve do servidor público. Cuidado, servidor público civil. Militar não pode fazer greve. Eu já volto nisso, tá? Não, aliás, já vou falar disso, ó. Então, o direito de greve é assegurado apenas ao servidor público civil. Vou colocar de outra cor aqui. Militar não pode fazer greve. Tem uma proibição lá no artigo 142 da Constituição, não me lembro do parágrafo, acho que é o parágrafo 2º, mas militar não pode fazer greve, certo? Recentemente, o que aconteceu? O STF teve que analisar a questão envolvendo greve de policial, tá? Greve de forças policiais de uma maneira geral. E aí, saiu um tema de repercussão geral, que eu vou colocar aqui do ladinho, o tema de repercussão geral, número 541 do STF. Acho que esse tema, na verdade, eu falei recentemente, mas eu lembro quando eu prestei o meu concurso, eu já tinha. E qual que foi o entendimento do STF a respeito da greve das forças policiais, né? Não pode. Então, assim, a polícia militar não pode, mas a polícia civil também não pode. Qualquer serviço de segurança pública, qualquer serviço público, né, que atue na área de segurança, não pode fazer greve. Então, não apenas o militar, que é o que está na Constituição, mas os policiais civis também não podem fazer greve, certo? Agora, e o servidor público civil, normalzinho, pode fazer greve? Eu posso fazer greve? Sim. Servidor público
normalzinho, ele pode fazer greve. Só que, diz esse artigo aqui, que a greve do servidor público deve ser regida por lei específica. Essa lei específica nunca foi promulgada, de forma que num mandado de injunção, antigo não, mas lá de, olha, eu estava na faculdade, então deve ser 2008, 2009, o STF decidiu que a lei da iniciativa privada de greve também se aplica aos servidores públicos, certo? Então, essa lei aqui, ó, Lei 7783 de 89, Lei de Greve da Iniciativa Privada, também se aplica integralmente aos servidores públicos. Daí por quê que eu quis falar um pouquinho sobre greve com você. Em primeiro lugar, para a gente poder falar dessa questão das forças policiais, porque isso aqui é algo que aparece em prova. Eu lembro, por exemplo, no meu concurso isso aqui caiu. E eu preciso comentar alguma coisa da Lei 7783 para a gente lembrar de algumas coisas aqui, alguns pontos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, alguns pontos da Lei de Greve que podem aparecer na sua prova, certo? Então vamos falar de alguns pontos da Lei de Greve. Eu acho que o primeiro ponto que aparece, as provas gostam de pedir, é a questão do aviso prévio. Aviso prévio de greve. Então, assim, servidor público pode deflagrar greve? Perdão. Sim. Iniciativa privada também? Sim. Tudo que eu falar vale para ambos, certo? A greve demanda aviso prévio. Como assim? Antes de deflagrar a greve, em primeiro lugar, deixa eu falar uma outra coisa. Greve é deflagrada pela assembleia do sindicato, tá? Então, tem que ser feita uma assembleia no sindicato específica para a deflagração da greve. Se não for feito isso, a greve é abusiva. Mas deflagrada a greve, o empregador tem que ser avisado. Com quanto tempo de antecedência? 48 horas. Então, deflagrada a greve, o empregador tem que ser avisado com pelo menos 48 horas de antecedência. É o aviso prévio de greve. Se isso não for cumprido, a greve é abusiva. Só que tem um pequeno detalhe. Se a greve for em serviços essenciais, o prazo é maior, é de 72 horas. E cuidado, não é só o empregador que tem que ser avisado, os usuários dos serviços essenciais também têm que ser avisados. Então, aqui, ó, para greve em serviços essenciais ou atividades essenciais, que você sabe, atividade de segurança, atividade de saúde, de saneamento básico, de transporte, compensação bancária, serviços postais. Se você tiver em dúvida, dá uma olhada depois no artigo 10 da Lei de Greve, aquela lei que está ali em cima, para vocês lembrar quais são as atividades essenciais, os serviços essenciais. E eu lembro com você também que nos serviços essenciais, isso aqui cai muito em prova, tá? É muito comum colocarem assim, é proibida a greve nos serviços essenciais. Não, não é proibida a greve nos serviços essenciais. Você pode fazer greve nos serviços essenciais, só que você tem que manter um mínimo, lembra disso? Tem que ser mantido um mínimo de serviços necessários ao atendimento das necessidades básicas da população. Não, esse mínimo não é de 30%, eu não sei de onde saiu esse negócio de 30%. Não é, gente, tá? Esse mínimo vai ser negociado pelos grevistas com os empregadores, né, tomadores, enfim, e pode ser até de 90%. A gente já teve greve no metrô que mantiveram 95% no horário de pico. Então, não é de 30%, tira isso da cabeça, isso é uma bobeira. É que nem falar, salário, você pode penhorar até 30%, isso é uma bobeira. Eu penhoro 50% por praxe, né? Então, é besteira esse negócio de 30%, tá? Ok, então o primeiro ponto de greve eu acho que é esse, eu já falei de dois, né? Eu falei da questão do aviso prévio de greve e dos serviços, da manutenção do serviço mínimo. Uma segunda coisa que eu considero importante, muitas são, né? Mas a segunda coisa que eu considero importante e eu quero comentar é a questão da impossibilidade de o empregador dispensar grevistas, tá? Recordando que o STF tem uma súmula, a 316, que diz que não se considera justa causa a simples adesão à greve. Tinha muita empresa que dispensava por justa causa o grevista, sabe? Gente, não, porque ele aderiu à greve, não. Você não pode dispensar, na verdade assim, ó, o empregador não pode dispensar grevistas,
tá? Lógico, se acontecer uma justa causa, você pode. Se o grevista botar fogo em alguma coisa, se o grevista der porrada em alguém, você pode. Mas não se considera justa causa simples adesão à greve. Se tem súmula, é porque tem história, porque alguém estava dispensando o grevista só porque, com justa causa, só porque aderiu à greve. A gente sabe que é assim. Mas enfim, então, impossibilidade de dispensar grevistas, eu acho que vale a pena a gente recordar isso. E é importante também a gente recordar a regra da impossibilidade de contratar substitutos. Durante a greve, o empregador não pode contratar substitutos aos grevistas. Por quê? Porque a greve serve para causar prejuízo. E quando você contrata um substituto, significa que você não está tendo o prejuízo que a greve visa causar, tá? Então não pode contratar substituto, tá? Só que tem 3 exceções. 2 que estão na lei e uma doutrinária. Vou começar pela doutrinária. Pode contratar substituto se não for mantido o mínimo. Se não for mantido o mínimo, o que está na lei é que, se não for mantido o mínimo, né, dos serviços essenciais, estou falando disso aqui, o poder público vai ter que assumir esses serviços. Mas hoje a doutrina diz que, em virtude da impossibilidade de o poder público assumir integralmente os serviços, pode contratar substitutos. É a primeira exceção. Segunda exceção, se houver risco de prejuízo irreparável. Se houver risco de a greve causar um prejuízo de milhões, por exemplo, um prejuízo totalmente irreparável, pode contratar substitutos. E terceira situação, se não for respeitada a cláusula de paz social. O que é a cláusula de paz social? É a garantia que o empregador tem de que os grevistas não vão manter a greve depois que ele atender às reivindicações. Então imagine que o grevista, estava rolando uma greve lá, o empregador atendeu a reivindicação dos caras. Eles queriam um aumento salarial, ele deu. A greve tem que parar. Se a greve for mantida, ele pode contratar substitutos. Tá bom? Então é isso, não pode dispensar durante a greve, a não ser por justa causa, mas lembrando que a simples adesão à greve não é considerada justa causa. E também não pode contratar substitutos, exceção a essas 3 hipóteses. Certo? Muito bem. Então agora, para a gente terminar, já falei de greve. Dentro do direito coletivo, eu quero lembrar com vocês daquele tema que está todo mundo comentando, que é a prevalência do negociado sobre o legislado. Olha só. Dica sobre o legislado. Deixa eu só colocar o fundamento legal aqui. Na verdade, eu vou falando o fundamento conforme eu for explicando, tá? Dica, dê uma olhada nesses 2 artigos que eu vou te passar agora, no pré-prova. Vale a pena. Por quê? O que é a prevalência do negociado sobre o legislado? Gente, no direito do trabalho, sempre prevaleceu o entendimento de que vale a norma mais benéfica ao trabalhador, a norma mais favorável, né? Então, se eu tenho um artigo de lei, um artigo de convenção ou acordo coletivo, vale o que for mais favorável. Eu vou desconsiderar o que for menos favorável, certo? Sempre foi assim. Isso sofreu uma mitigação com a reforma trabalhista. Por quê? Hoje, eu permito que, em alguns casos, o sindicato negocie para pior. Então, nós estamos falando de alguns casos em que o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho pode negociar impéios, pode negociar uma coisa pior do que está na lei. É isso é a prevalência do negociado sobre o legislado. Não é qualquer matéria. Basicamente funciona assim, ó. Artigo 611-A da CLT traz um rol exemplificativo das matérias que o sindicato pode negociar para pior. Já o 611-B da CLT traz um rol taxativo do que não pode. Então, veja, o 611-A, rol exemplificativo do que pode negociar para pior. 611-B, rol taxativo do que não pode. São esses 2 artigos que você vai pegar hoje ou amanhã e vai ler, ok? Sobretudo o 611-A, porque é ele que está caindo em prova.
Deixa eu só te falar uma coisa. O STF reconheceu a validade disso no famoso tema de repercussão geral 1046. Então, hoje, isso aqui é válido. Tem muito advogado que vem... Isso aqui é minha área de especialização, tá, gente? Eu fiz doutorado nisso, quando nem se falava sobre isso ainda, em 2015. A gente não tinha nem essa previsão no Brasil ainda. Aí tem advogado que vem falar, mas o STF decidiu diferente. Não caia em papo de gente que quer fazer valer o direito do cliente dele a todo custo. O que o STF decidiu? Basicamente, tá no 611A, tô simplificando, tá? Para sua prova. Na vida real é bem mais complexo, mas para sua prova. Tá no 611A? Pode negociar. Tá no 611B? Não pode. Agora, esse rol aqui é taxativo. Então tem coisa. É assim, o que tá aqui no 611B não pode. O que não tá em tese pode, perfeito? Só que assim, aí é fase oral de magistratura. O que eu recomendo para sua prova? Eu recomendo que você decore isso aqui, ó. Porque eles perguntam, as provas gostam de perguntar temas que podem ser negociados, tá? Para facilitar a sua vida, eu vou te dizer o seguinte, ó. O 611B é uma repetição dos artigos 7º a 11 da Constituição. Então, os direitos constitucionais dos trabalhadores não podem ser negociados para pior. Tipo, você não pode suprimir o direito às férias, tá? Aqui no 611B. Tipo, você não pode reduzir licença maternidade, tá? Aqui. Você não pode suprimir o DSR, porque são direitos constitucionais. Você não pode negociar FGTS, é um direito constitucional, é um direito de terceiro, né? Você não pode retirar direito de greve, que está no artigo 9º. Então, os direitos constitucionais, eles não podem ser suprimidos ou reduzidos. Agora, o que não está na Constituição pode. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, que são os que mais caem em prova, certo? O primeiro, redução de intervalo intrajornada. Hoje, por meio de negociação coletiva, é possível reduzir os intervalos intrajornada para até 30 minutos. Negociação coletiva, acabou. Antes não podia. Antes era um parto, precisava de autorização do Ministério do Trabalho. Agora pode reduzir, acabou, tá? Não tem mais discussão e o STF chancelou. Outro dia um advogado veio brigar comigo, eu tive que mostrar o artigo para ele, olha só. Gente, caracterização de cargo de confiança, isso tá na moda. Os bancos têm colocado em norma coletiva assim, ó, basta ganhar 30% a mais do salário, que é cargo de confiança. Tá na norma coletiva? Tá. Então é isso. Não precisa ter efetivos poderes, sabe? Efetivos poderes de mando, desmando. Tá na norma coletiva que se você ganha acima de, sei lá, quanto é que é, acho que é 35% do salário, você é cargo de confiança e acabou. Ai, mas é um absurdo. De novo, não cabe a você concordar ou não. É tese de repercussão geral. Acabou. Você pode não gostar, mas é assim. Então, o banco disse que é cargo de confiança porque ganha mais do que X, é cargo de confiança. Tem um outro banco que está colocando assim, ó, num acordo coletivo de trabalho, todo mundo que ocupa cargo de especialista para cima é ocupante de cargo de confiança, independentemente de receber dinheiro ou não. E aí? Acabou. Certo? Reforma trabalhista, né, gente? É aquilo. O pessoal pediu, ela veio. Que mais? Prêmios. Nossa, direto. Eu quero a integração dos prêmios no meu salário. Aí eu vejo lá que o prêmio está regulado na norma coletiva. Não tem integração salarial. Olha isso aqui, ó. Esse aqui, o TST ainda vai se manifestar, mas o STF já disse que é válido. Alteração do grau de insalubridade. Nossa, juro. Alteração do grau de insalubridade. Então, a perícia constatou 40%, mas o sindicato fala que é 20%. Ok, é 20%. O que mais? Gorjetas. Outro. Questões atinentes à jornada. Banco de horas. Negociado pelo sindicato. Tinha pensado numa outra coisa. Sobreaviso. Eu peguei outro dia um processo que o cara pedia sobreaviso. Aí fui olhar a norma coletiva falava assim, não haverá sobreaviso na atividade X, que era do reclamante. Neguei. Nossa, mas pode? Pode, gente. Tá na lei. Tem um outro que é legal, que é ponto por exceção. O que é o ponto por exceção? Muita empresa adota hoje em dia. Você não marca mais todo dia a hora que você chega, a hora que você sai. Eu presumo que todo dia você trabalha, por exemplo, sei lá, das 8 às 5. Todos os dias, das 8 às 5. E você só marca as exceções. Saídas antecipadas ou entradas tardias, né? Então, atrasos, faltas e horas extras.
Você não vai mais ficar marcando, todo dia eu entrei tal hora e saí tal hora. Não. Você só vai marcar faltas, horas extras e saídas antecipadas. Norma coletiva pode prever isso? Pode. Hoje, até por acordo individual, tá? Dá pra prever isso. Mas como tá aqui no artigo, acho que vale a pena comentar. Deixa eu ver, o que mais que a gente tem? Acho que esses são os mais famosos, gente. Esses que têm maior chance de cair na sua prova. Pelo amor de Deus, siga o tema. Mas eu não concordo. De novo, não batesse panela lá atrás, não pedisse reforma trabalhista. Eu não pedi, eu não bati panela, mas ela veio, então eu tenho que aceitar. Ainda mais porque o STF chancelou, tá? Para fechar, gente, 2 outras coisinhas aqui, também envolvendo normas coletivas, tá? Conflito entre acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Lembra que o acordo coletivo de trabalho é para a empresa e a convenção coletiva de trabalho é para a categoria inteira, né? Então, a convenção coletiva dos bancários, por exemplo, vale para a categoria inteira. O acordo coletivo de trabalho pode valer só para um banco, só para o Banco Itaú. Vamos imaginar que a convenção coletiva de trabalho preveja 100% de adicional de hora extra e o acordo coletivo preveja 60%. Eu te pergunto, no conflito entre acordo e convenção coletiva de trabalho, qual prevalece? Tenho certeza que muita gente respondeu mais benéfico. É isso? De jeito nenhum. É sempre o acordo. No conflito entre acordo e convenção coletiva de trabalho, gente, mudou. Reforma trabalhista também. Vale sempre o acordo. Mas e a norma da norma mais benéfica? O princípio da norma mais benéfica? Então, ele foi mitigado agora com a reforma trabalhista. Ok? E última coisa. Por favor, isso aqui tá caindo pra caramba em prova. Artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Lembra? Tanto o acordo quanto a convenção coletiva de trabalho, eles têm uma validade máxima de 2 anos. Depois desses 2 anos, gente, eles deixam de valer e todos os benefícios que estão neles também deixam de valer. Por quê? Não existe ultratividade da norma coletiva. Não existe ultratividade da norma coletiva. Então, por exemplo, se tem lá pagamento de um vale-refeição. Vale-refeição, você sabe, é um negócio que não está em lei, né? Vale-refeição vem previsto em acordo ou convenção coletiva. Então, imagina lá que o acordo coletivo da categoria prevê um vale-refeição, o João está recebendo vale-refeição. Ele tem duração de 2 anos. Depois de 2 anos, esse vale-refeição, acaba. Mas incorporou. Não incorporou. Por quanto tempo vale? 2 anos? A norma coletiva? Não foi repetida a previsão do vale-refeição? Não foi? Acabou. Depois de 2 anos, morreu, ninguém mais tem direito a vale-refeição. Acabou. Muito bem, gente, chega. É isso, então. Consegui, eu tentei, eu fiz um estudo muito aprofundado de questões de procuradoria, de um modo geral, nos últimos meses aí, para o curso de vocês e para outros cursos também. E aí eu tentei apontar aqui hoje as coisas que têm mais chance de cair e coisas novas, né? Coisas que a gente tem uma tendência aí de começarem a ser pedidas em prova, porque posicionamento do STF e do TST, que eu repito, são vinculantes pra gente, tá? Eu tenho que seguir e vocês, como futuros procuradores, têm que seguir também, tá bom? Foi um prazer. A gente se cruza aí se bem que não, né? Porque vocês vão trabalhar em outra cidade. Mas enfim, a gente se cruza aí na vida, quem sabe em alguma audiência, né? Que tenham errado a competência, tenha caído pra mim. Competência relativa se prorroga, então vai que, né? Daí a gente se cruza, tá bom, gente? Obrigada, viu? Até a próxima e sucesso na sua prova.